A segunda revolução industrial também deixou suas marcas no espaço. Ocorreu na segunda metade do século XIX. Nessa época, o uso da hidroeletricidade do petróleo ampliou a capacidade de produção de energia e acrescentou novas possibilidades à tecnologia de produção, criando condições para o desenvolvimento de produtos e invenções como o motor a combustão. Surgiram as grandes siderúrgicas e metalúrgicas, a indústria química e também a automobilística. A marinha mercante multiplicou sua frota em diversos países europeus. As ferrovias expandiram-se por todo o mundo como meio de transporte e atividade empresarial. Tudo isso permitiu que as indústrias se instalassem em lugares mais distantes das fontes de energia e de matéria-prima. Para competir com a Inglaterra, surgiram novos países que se industrializavam na Europa, como a Alemanha, e em outras regiões do mundo, como os Estados Unidos e o Japão. Estes incorporaram as tecnologias que surgiam e instalavam suas indústrias de acordo com as novas infraestruturas de transporte e energia. A Inglaterra se viu ameaçada diante do surgimento desses novos países industrializados. Como as empresas foram crescendo, houve também a necessidade de mais investimentos, mais dinheiro e mais recursos. Daí intensificou-se a captação de dinheiro no mercado financeiro através de ações. Uma indústria poderia ter vários sócios acionistas. Assim foram aparecendo as sociedades anônimas, aquelas formadas por pessoas, bancos e financeiras. Todas as empresas que não acompanharam essas tendências simplesmente faliram. Essa fase foi chamada pelos historiadores de capitalista monopolista financeiro. A terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica, começou a acontecer após a Segunda Grande Guerra Mundial. Até os dias de hoje, suas tendências e seus efeitos afetam a vida de todas as pessoas. Nessa fase, houve um grande avanço das telecomunicações e transportes, desenvolvimento e utilização da informática, equipamentos e programas e forte integração desta com as telecomunicações, microeletrônica e robótica. Outra característica que já existia nas outras revoluções, mas que se intensificou muito nessa terceira revolução industrial, é o uso do desenvolvimento científico e tecnológico para a fabricação de novos produtos e também para a redução de custos de produção, tornando as empresas mais competitivas. É daí que surgiram os grandes centros de pesquisa, de investimento, todos ligados a áreas de ciência e tecnologia, com o propósito de melhorar, aprimorar a produtividade industrial. Além disso, os governos, por meio de universidades e de instituições de pesquisa, também estimulam o desenvolvimento tecnológico, preparando novos profissionais e capacitando-os para a pesquisa, assim como para o desenvolvimento de novas tecnologias. Com a revolução técnico-científica, é cada vez mais curto o tempo entre determinada inovação tecnológica e sua difusão na forma de mercadoria ou serviços. Alguns produtos industriais, classificados em princípio como bens de consumo duráveis, especialmente os ligados aos setores de ponta, como a microeletrônica e a informática, são cada vez mais descartáveis, tornando-se obsoletos pela rapidez com que são desenvolvidas novas tecnologias. No contexto do rápido desenvolvimento das telecomunicações e também da informática e na forte integração entre setores, surgiram os teleportos, também conhecidos como cybercidades ou portos de telecomunicações. Um teleporto é basicamente constituído por um conjunto de edificações equipadas com sistemas de telecomunicação e de informática de alta performance. Conexões à rede mundial de computadores com banda larga, sinais de satélites de comunicação, redes de cabos de fibra ótica e outros recursos que possibilitam grande tráfego de informações a um custo reduzido para as empresas. Hoje, a quantidade de fábricas existentes numa região não é mais um indicador de desenvolvimento econômico, porque a tendência atual é a seguinte: nas últimas décadas, os países desenvolvidos têm se dedicado prioritariamente às atividades de administração e ao desenvolvimento de novos produtos.
nesses países desenvolvidos, apenas as indústrias que envolvem tecnologia avançada, como é o caso dos softwares, da biotecnologia e da tecnologia médica, é que, portanto, dependem das pesquisas e da qualificação dos trabalhadores, expandiram suas atividades. Uma boa parte dos outros setores, como as fábricas de montagens de produtos, foi deslocada para países em desenvolvimento, como China, a Índia e Brasil. Essas foram as 3 revoluções industriais, e parece que ainda o capitalismo, as indústrias e os sistemas financeiros continuam desenvolvendo e não há chance de que isso possa parar de acontecer. Apesar das crises econômicas mundiais, como a de 1929 e a de 2008, em que empresas e bancos faliram, pessoas ficaram desempregadas, o capitalismo sempre consegue uma maneira de se reinventar. Pena que, para muitos que estão às margens de todas essas inovações, ainda não podem comemorar com todos esses avanços. Apesar do crescimento econômico, ainda há milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Há muitas famílias famintas em várias partes do mundo e os danos à natureza são enormes, como desmatamento, contaminação de rios e solos e poluição em todos os níveis e lugares. Algo está errado e ainda não evoluiu. Parece que, apesar de todas essas revoluções, ainda é preciso muita caminhada para que esses problemas de desigualdades sejam resolvidos, para que todos tenham oportunidades plenas de se desenvolverem como pessoas.